Você está preparado para aprender como a segunda onda da inteligência artificial vai revolucionar completamente a maneira como você trabalha, gere o teu negócio e coloca dinheiro no teu bolso? Sim? Excelente. Porque o que eu vou te mostrar aqui hoje vai ser um mapa mostrando exatamente de onde nós viemos e para onde nós estamos indo no que se refere à inteligência artificial aplicada a negócios. Eu vou te capacitar para que ao final desse nosso encontro tu esteja apto a tomar decisões estratégicas corretas de como aplicar a inteligência artificial no seu negócio, seja você um empresário, um profissional autônomo ou um funcionário de uma empresa. Bom, eu dividi essa Masterclass em 4 etapas, onde a gente vai ver na primeira parte a base conceitual, né, para deixar todo mundo na mesma página no que se refere à inteligência artificial, saber como a inteligência artificial surgiu, aonde ela surgiu, quais foram as bases da inteligência artificial para a gente chegar até onde a gente está. Na segunda página nós vamos ver a evolução da IA, entender a primeira e a segunda onda da inteligência artificial, para a gente ter uma noção de como era a inteligência artificial até 2024, que é o que a gente veio até agora, e como vai ser de 2025 até 2027 nessa segunda onda da inteligência artificial. E é importantíssimo que tu entenda essa segunda parte da Masterclass. Ter claro a diferença entre a primeira e a segunda onda da inteligência artificial vai ser o 80-20 do teu aprendizado aqui nessa Masterclass. Depois, na terceira parte, depois que tudo ficou claro, né, como surgiu a inteligência artificial, o que foi a primeira onda da inteligência artificial e o que foi a segunda onda, o que está sendo a segunda onda da inteligência artificial, a gente vai ver a parte 3, as principais oportunidades que a segunda onda está nos trazendo. E é aqui que a gente vai encontrar o ouro desse conteúdo. É aqui que a maioria das pessoas vão ter os principais insights sobre inteligência artificial no seu negócio, na sua carreira ou na empresa em que trabalha. E chegando na quarta parte, nós vamos ver aplicações práticas reais e sugestões de uso, para vocês verem como a inteligência artificial está sendo utilizada nessa segunda onda nas empresas e como vocês também podem aplicar. Vou dar alguns cases de clientes meus e coisas que a gente vai aplicar de maneira real para vocês terem as melhores ideias de como vocês vão aplicar essa segunda onda nas empresas de vocês. Nessa parte é que os caminhos vão bifurcar, porque cada um vai conseguir ter a visão clara de onde a inteligência artificial vai ser aplicada. E eu também separei alguns exemplos específicos para cada setor. Então eu separei para cada uma dos exemplos que eu vou dar na parte 4, eu separei exemplos para autônomos, né, para profissionais liberais, também para pequenas e médias empresas e também para profissionais de carreira de empresas, né, corporativos, onde eles vão poder aplicar esses exemplos no seu dia a dia. Caminhar alinhados com essa nova revolução que a inteligência artificial nos trouxe, uma camada que eu digo para todas as pessoas que vêm falar comigo, seja em consultorias, seja clientes, sobre inteligência artificial, é uma camada que vai ser obrigatória. Mais cedo ou mais tarde, todo negócio vai ter uma camada de inteligência artificial, porque ela é mais disruptiva do que foi a internet, do que foi os computadores para os negócios. Hoje, ninguém imagina fazer qualquer negócio que não tenha pelo menos um computador para te trabalhar nos teus negócios, que não tenha um acesso à internet para te conectar ou conectar a tua empresa à internet, seja através de um website, seja através de uma rede social, ou seja através de uma ferramenta online que tu utiliza no teu negócio. Então, a camada do digital, a camada do computador, a camada da internet está em todos os negócios. Vai ser exatamente a mesma coisa, numa escala ainda maior, a camada de inteligência artificial. Muitos de vocês já estão até percebendo que vários softwares já estão incluindo camadas de inteligência artificial nas suas ferramentas, porque é sem volta. A inteligência artificial veio para facilitar muito o nosso trabalho do dia a dia. Vamos entrar no conteúdo propriamente dito, que eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para a gente ver o que vem pela frente. Bom, antes de falar sobre as grandes oportunidades que a inteligência artificial está nos abrindo, é importante você assimilar exatamente o que significa quando a gente fala inteligência artificial. Só de assimilar esse conceito, tu já vai estar à frente de 95% da tua concorrência, porque as pessoas têm uma visão bem limitada, ou a maioria das pessoas tem uma visão errada do que é, de fato, inteligência artificial. A IA está para nós, como eu já falei anteriormente, assim como a internet teve para a gente nos anos 2000, ou como os computadores tiveram lá no final dos anos 80 ou início dos anos 90. Eles foram ferramentas, mecanismos completamente disruptivos, justamente para a área nossa, para a área de trabalho, né? Para a área educacional também, obviamente, mas especificamente para a área de trabalho, que é o que nos importa aqui nesse momento. As primeiras empresas que entenderam isso saíram muito na frente da concorrência e cresceram exponencialmente. Por quê? A partir do momento que tu digitalizou o teu negócio, ou que tu automatizou o processo, ou que tu utilizou o computador para ganhar muita produtividade, tu obrigatoriamente sai muito na frente da tua concorrência, que ainda está pedalando ainda pedalava em ferramentas analógicas. A partir do momento que tu digitalizou com o computador, tu cresceu exponencialmente. A partir do momento que tu digitalizou, que tu colocou a internet no teu negócio, tu saiu muito na frente, porque, por exemplo, empresas locais que conseguiriam vender apenas para a região onde trabalhava, onde tinha acesso, na internet poderiam vender para o mundo todo. Então, as empresas começaram a entender esses processos, cresceram exponencialmente. A inteligência artificial é exatamente como uma dessas camadas, é exatamente como foi a internet, como foi os computadores. Quem entender
e aplicar primeiro, vai sair muito na frente da sua concorrência. E a intenção aqui é justamente essa, fazer você entender essa oportunidade e fazer você crescer utilizando inteligência artificial no seu negócio, na sua empresa ou na sua carreira, para fazer parte justamente desse crescimento, dessa revolução que nós estamos vivenciando exatamente agora. E para isso a gente fez a parte 1 desse nosso conteúdo, que é o conteúdo, como eu falei anteriormente, é a parte base, onde a gente vai ver exatamente como surgiu a inteligência artificial, o que é inteligência artificial e como ela surgiu. A inteligência artificial, numa definição mais simples que a gente pode dar, é a capacidade das máquinas de poderem pensar, de aprender e tomar decisões com base nesse aprendizado. Ou seja, a máquina vai aprender um conceito de maneira autônoma e ela vai tomar decisões com base nesse conhecimento que ela adquiriu, a partir de uma ampla gama de dados que a gente vai fazendo durante um treinamento de uma inteligência artificial. Ela vai aprender um conceito e, a partir daquele momento, ela vai tomar decisões com base nesse aprendizado. Basicamente, inteligência artificial é isso. Mas inteligência artificial, que muitas pessoas pensam que é uma coisa nova, porque a maioria começou a ouvir falar de inteligência artificial a partir de 2022, quando surge o ChatGPT, para o público em geral, onde a gente começa a ter acesso ao ChatGPT. A partir desse momento as pessoas começam a ter contato com a inteligência artificial e muitos acham que a inteligência artificial surge a partir daí. Mas não, a inteligência artificial ela existe há muitos anos e dá para a gente dizer, sem medo de errar, que o conceito de inteligência artificial ele surge basicamente junto com os computadores. E a gente poderia até dizer que a inteligência artificial, na verdade, a computação surge como um meio de fazer com que a inteligência artificial exista. Porque o conceito de inteligência artificial, ele é formado ao mesmo tempo que o conceito de ciência da computação por esse cara, que é um dos caras mais fantásticos que a gente já teve na humanidade. Muitos não conhecem, alguns conhecem, é o Alan Turing. Basicamente, ele foi um gênio, ele é o pai da ciência da computação, como a gente conhece hoje em dia, e ele já tinha o conceito de inteligência artificial quando ele cria o computador. Tanto que, quando ele cria o computador, ao mesmo tempo, ele já cria o teste de Turing, que era uma maneira da gente se blindar para saber se, quando a gente tivesse um contato com uma máquina que já tivesse inteligência, a gente saberia dizer se aquela máquina, com aquela persona que a gente está conversando é uma máquina ou é um ser humano. Então se cria o teste de Turing ao mesmo tempo que ele cria o primeiro computador. E aqui uma história muito legal, né? Os computadores eles surgem ali o computador como a gente conhece o conceito de computador, ele surge ali no final da Segunda Guerra Mundial, criado pelo Alan Turing. Ele é um cara genial, um inglês genial, que ele foi chamado pelo governo inglês para atuar em favor do exército inglês no final da Segunda Guerra, já do meio para o final da Segunda Guerra. E ele cria o computador que ele é responsável por quebrar a máquina Enigma, alemã, que ela era uma máquina de criptografia que todas as mensagens alemãs eram criptografadas. Então não tinha como rastrear as mensagens alemãs, porque todos os dias essa máquina criava uma nova criptografia para as mensagens, cada letra mudava de significado todos os dias. E tem até um filme muito conhecido, que é O Jogo da Imitação, e nesse filme mostra exatamente isso, o momento em que ele cria o computador para ele decifrar a máquina Enigma, e a partir do momento que ele decifra a máquina Enigma, praticamente os aliados vencem a guerra naquele momento. Claro, ela demora alguns anos ainda, porque eles não querem deixar claro para os alemães que eles descobriram como decifrar a criptografia das mensagens deles, mas a partir daqueles momentos eles conseguem rastrear todas as decisões alemãs na Segunda Guerra, e ele cria esse computador que seria o primeiro computador que surgiu de fato, né? Ele tinha a tese da computação, na ciência da computação ele tinha a tese de como era um computador, e o governo inglês deu para ele a possibilidade de ele criar na prática um computador. Era um computador cheio de válvulas, era um computador enorme, que fazia a quebra da criptografia da máquina Enigma alemã. E logo após, então, ao final da Segunda Guerra, em seguida ele começa a trabalhar mais em cima do computador dele, e de outras máquinas vão surgindo, e o termo inteligência artificial, conforme é o conceito que a gente vê hoje em dia de inteligência artificial, ele surge em 1956, que ele começa a ser usado na academia como um termo que era já conhecido, né? A gente tem até um exemplo muito bom, que
já falou em vários podcasts, que é o professor Nicoleles, que é um neurocirurgião, um neurocientista brasileiro, que atuou durante anos nos Estados Unidos, e num dos podcasts que ele participa, ele estava até ele faz algumas críticas à inteligência artificial, e ele estava dando o exemplo dele, que ele usa inteligência artificial desde a década de 60 na universidade, porque ele faz experimentos com ratos, então ele escuta, entre aspas, neurônios. Ele fazia o primeiro experimento dele, que ficou conhecidíssimo no mundo todo, ele escutou 1000 neurônios de um camundongo, e no momento que ele tinha ele tinha que usar a inteligência artificial para fazer a análise desses dados, porque era um volume gigantesco. Imagina tu escutar segundo a segundo 1000 neurônios fazendo atividades e tendo que filtrar qual é a distribuição dessas informações. Então eles usavam sistemas com inteligência artificial para fazer a análise desses dados. Desde então, a inteligência artificial ela só foi evoluindo na formatação das redes neurais, né, que fazem análise dos dados. Mas eu fiz uma linha do tempo, então a gente começa ali no final da Primeira Guerra Mundial. Então vem a parte do pensamento do Alan Turing, e se as máquinas pudessem pensar. Então ele cria o computador já com a ideia que os computadores no futuro iam poder pensar, porque ele entende que ele já via naquele momento a capacidade que um sistema mecânico poderia reproduzir o pensamento humano de alguma maneira, através de cadeias de comandos, né? Então ele já queria, ao mesmo tempo que ele criou o computador, ele já queria o teste de Turing para a gente conseguir diferenciar, e hoje em dia isso é muito utilizado, e muitas IAs fazem o teste de Turing, aplicam o teste de Turing para saber se ela já consegue burlar o teste de Turing e se passar por um ser humano. Fica a dica do filme, O Jogo da Imitação, que é excelente. Essa era uma representação do que foi o primeiro computador que o Alan Turing criou para fazer a decodificação da máquina Enigma, e essa aqui embaixo é a máquina Enigma dos alemães, que eles faziam todos os dias. Tinha várias dessas máquinas distribuídas por todas as centrais dos nazistas, onde eles faziam todos os dias de manhã. Era gerado um código que era passado para todas as máquinas, eles mudavam naquelas válvulas ali embaixo, eles mudavam a codificação, e todos os dias eles tinham uma codificação nova para as mensagens, e a partir dali os nazistas conseguiam passar como fantasmas durante boa parte da Segunda Guerra, porque ninguém conseguia decifrar e interceptar as mensagens dele. Foi a partir do Alan Turing que criou esse computador de válvulas, né, uma máquina gigantesca que ocupava metade de um depósito, que ele fazia todos os dias a leitura. Ele começou a decifrar qual letra era qual letra representava o quê, com algumas falhas da máquina Enigma que eles descobriram, né, que números eram números, algumas letras não repetiam a mesma letra, enfim. Com algumas falhas ele conseguiu diminuir a quantidade de combinações possíveis e conseguiu, através da máquina dele, decodificar a máquina Enigma, e por assim dizer, a gente pode até afirmar que eles ganham a Segunda Guerra exatamente dessa maneira. Então, na década de 70 e 90, surgem então os primeiros sistemas especialistas utilizando inteligência artificial. O mais conhecido ficou o MySim, que ele é um sistema especialista médico, ele fazia o diagnóstico de infecções. O grande problema dele é que ele era um grande livro de regras, né? O que a gente pode dizer com isso? Se surgisse uma infecção nova, uma doença nova, ele deveria ser reprogramado. Esse sistema ele não aprendia sozinho. Os programadores montavam esse sistema com base na inteligência que já estava disponível, e ele atuava de uma maneira linear em cima daquele conhecimento. Ele não aprendia coisas novas sozinho, ele não aprendia doenças novas, ele só aprendia aquilo que era ensinado previamente para ele, ele não tinha capacidade de aprender coisas novas. Então, a parte ruim dele é que, se surgisse uma doença nova, ele não saberia, teria que reprogramar o MySim para ele aprender essa doença nova. Mas, em compensação, nas doenças que ele já conhecia, ele tinha uma precisão de 98% na identificação da infecção. E essa é a grande diferença das IAs antigas para as IAs novas, né? As IAs antigas não aprendiam coisas novas. E depois a gente vai ver ali o momento da mudança, as IAs começaram a aprender coisas novas por conta, né? E nós chegamos no final dos anos 90, ali por 1997, a gente tem a grande feito da inteligência artificial até aquele momento, que foi o Deep Blue, da IBM, que ele venceu o Garry Kasparov, um campeão mundial considerado um dos maiores enxadristas da história. A IA da IBM conseguiu vencer o Kasparov, um feito absurdo, porque até então nada tinha chegado nem perto disso. Quando a IA venceu, a gente viu o potencial gigantesco que tinha. Claro, a gente tem que saber que aquela IA da IBM naquele momento, a Deep Blue, ela tinha todas as jogadas do xadrez dentro do sistema dela. E o que ela conseguia era calcular rapidamente qual era a melhor próxima jogada. Então, isso que ela fazia. Ela tinha todas as jogadas codificadas dentro dela, eles tinham conseguido identificar todos os... Isso é importante a gente saber, porque a gente vai ver uma outra diferença de uma outra
IA mais pra frente, ela conseguia ter todas as jogadas dentro do sistema dela e o que ela fazia era calcular qual era a melhor próxima jogada. E a partir daí ela venceu o Garry Kasparov e ficou famosa no mundo todo. Saiu, eu lembro até que eu era pequeno e eu vi no Jornal Nacional essa notícia quando a IA da IBM ganhou do Kasparov, tinha essa notícia no jornal, porque realmente era um feito histórico, um computador vencendo um ser humano, numa coisa que até então a gente se achava superior na parte de inteligência, e a gente começou a ver que ali as máquinas podiam nos superar. E aqui no início dos anos 90 e início dos anos 2000, a gente tem a grande diferença, que é o que fez mudar completamente a realidade da inteligência artificial, que foi a Machine Learning. Ali, paralelamente ao Deep Blue, quando a IBM está desenvolvendo, também outros cientistas começam a desenvolver a Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que não mais a inteligência artificial seria um grande livro de regras, que ela teria todas as jogadas ou todas as informações dentro de um sistema, mas ele fechado. A gente começou a criar um outro tipo de sistema, um sistema que ele conseguia aprender sozinho. Então, ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, as máquinas começavam a aprender sozinha. Ela conseguia pegar várias informações, construir um aprendizado próprio e, a partir dali, tomar decisões com base daquele aprendizado que ela teve. Ou seja, a gente saiu de um sistema que ele estava fechado para um sistema que ele poderia ser moldado conforme novos conhecimentos fossem inseridos naquele sistema. Então, ali a gente vem de um sistema que a gente tem um grande livro de regras, um sistema onde tem todas as regras já pré-estabelecidas, para um novo sistema diferente, baseado, por isso que a gente chama redes neurais, porque esse novo sistema foi baseado no modelo de aprendizado do nosso cérebro. O nosso cérebro, como é que uma criança aprende? Ela é exposta a um monte de adulto fazendo um monte de coisa, e a partir da observação dela do mundo, ela começa a aprender o que ela tem que fazer, seja falar, andar, comer, tudo ela aprende por observação. Então, uma criança ela não vem com todo o sistema pronto dela, vem só com a parte instintiva, né? Mas ela vem com toda a parte de formação de conduta dela, vem a partir da observação do meio. E a mesma coisa que a gente fez com o computador. A gente fez o computador observar o meio, que no caso dele são milhões, bilhões de dados, e aprender a regra do jogo a partir da análise do dado, né? Então, como é que uma criança aprende a caminhar vendo os adultos caminharem? Bom, o adulto está em pé e ele está botando um pé na frente da outra com as mãos para baixo. Então, o que a criança começa a fazer? A tentar se equilibrar, ficar em pé e depois tentar colocar um pé na frente do outro. Ela não vem com isso pronto, ela observa o adulto fazendo e ela quer repetir o que o adulto está fazendo. Ela aprende, para caminhar eu tenho que fazer esse movimento. Exatamente como funciona o sistema de inteligência artificial a partir da Machine Learning. Ele observa aquele quantidade gigantesca de dados na frente dele e a partir dessa quantidade grande de dados ele observa, bom, a regra do jogo é essa, então eu tenho que fazer isso. Então é a partir daí que a Machine Learning ela revoluciona a inteligência artificial a partir desse conceito das redes neurais, de como a gente começa a ensinar a inteligência artificial a aprender os conceitos que ela tem que aprender e não mais dar um livro de regras fechado já com tudo que ela tem que fazer. E a partir desse momento também se criam várias arquiteturas, porque quando tu monta uma rede neural, os cientistas foram vendo que cada estrutura de rede neural, cada arquitetura de rede neural que eles criavam, ela se saía melhor com uma função específica. Então foi se criando uma rede neural que foi melhor para texto, que foram os transformers. Depois usou-se outras arquiteturas para voz, depois outra para imagem e assim sucessivamente. Então, a partir daquele momento que a gente criou o Machine Learning, que o conceito de rede neural artificial foi criado, vários cientistas começaram a mudar aquela arquitetura para ver como ela se saía melhor em diferentes situações. Então, uma se saiu melhor para textos, para criar e gerar textos, outra se saiu melhor com imagem, para identificar imagens e criar, outra se saiu melhor para vídeo, outra para voz. E assim, cada etapa, cada processo foi tendo uma arquitetura que melhor condizia para aquela realidade. Só que esses modelos, apesar de terem solucionado uma grande barreira que a gente tinha, que era o aprendizado de máquina, ele chegou num grande gargalo. Por quê? Para máquina, isso falando que a gente está no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a gente tinha dois grandes gargalos ali. O primeiro era que as máquinas, para ela aprender, ela necessariamente precisava de milhões, bilhões de dados, um volume gigantesco de dados, para ela conseguir, da melhor maneira possível, refinar aquela quantidade de dados e chegar numa conclusão adequada. Então, voltando ao exemplo da criança, a criança tem que ver várias vezes, passar vários dias, várias horas observando os adultos para ela conseguir chegar à conclusão de como ela tem que agir. Demora 1, 2, 3 anos. E funciona exatamente com a máquina. A máquina precisava de uma quantidade gigantesca de dados para conseguir fazer essa análise. Só que ao mesmo tempo que ela precisava de uma quantidade gigantesca de dados, ela precisava de uma quantidade gigantesca também de processamento. Então, a gente tinha dois gargalos. Fornecer uma quantidade gigantesca de dados para a inteligência artificial, para aquela arquitetura específica que tu estava treinando, e o segundo era uma quantidade gigantesca de processamento de dados, ou seja, precisava de muita unidade computacional
para aquela arquitetura conseguir processar aquela informação num tempo razoável para ela chegar em alguma conclusão. Então, no final dos anos 10, ali, né, em 2010, a gente está nesse gargalo. A gente tem a arquitetura montada, a gente tem o desenvolvimento da Machine Learning, que foi um grande achado, mas a gente tem uma barreira. A gente não tem tanta informação disponível, assim, as informações estão em livros, estão em textos, estão na parte, em vídeos guardados em computadores específicos, ou em fotos, ou imagens, mas ela não está disponível em abundância. E a gente não tem capacidade computacional para processar todas essas informações. E isso é importante porque a gente chega daí na segunda parte, que é a parte mais próxima do que a gente está vivendo hoje em dia, que são os anos 2010, 2020, que a gente chega no boom da inteligência artificial. Mas esse boom tem um porquê. E por que aconteceu isso? Essa explosão da IA, conforme a gente conhece hoje, aconteceu por causa de 3 grandes fatores. E vocês não vão ver esses 3 grandes fatores alinhados em conteúdos acadêmicos voltados mais para a universidade. Por quê? Porque é uma correlação mais ampla, feita por alguns especialistas. Tá? Então, por que teve o grande boom da inteligência artificial? Como a gente falou antes, a gente precisava de 2 coisas para a gente treinar os modelos de IA de Machine Learning. Dados e processamento. O que acontece durante os anos dos anos 2010 e 2020? A gente tem, primeiro, a popularização da internet. O que a internet nos possibilita? Ela possibilita acesso amplo e irrestrito a dados. Todos os dados da humanidade foram para a internet. Então, dados de livros, papers acadêmicos, estudos, todos os cursos, toda a criação de conteúdo da humanidade, seja de literatura, cursos, vídeos, foi tudo para a internet. A popularização da internet permitiu um amplo e restrito acesso a dados. Então, agora, os modelos de inteligência artificial tinham acesso a todos os dados. Sobre qualquer aspecto da vida humana, seja acadêmico, seja social, ele está disponível na internet. Então, os modelos já tiveram um amplo e restrito acesso a dados, que era fundamental. Nessa mesma época, acontece um segundo grande fenômeno, que é o fenômeno das criptomoedas. Muitas pessoas não fazem essa correlação, mas ela é importantíssima para a inteligência artificial. Porque a partir do momento que teve o boom da mineração de criptomoedas, liderada pelo Bitcoin e outras moedas também, aconteceu um grande fenômeno. Por quê? Quem fazia mineração de Bitcoin, ele queria cada vez... O que é mineração de Bitcoin, para quem não sabe, que é mineração de criptomoedas? Nada mais é do que processamento de dados. Tu coloca lá o teu computador, era assim antigamente, hoje em dia são grandes fazendas de mineração, né? Mas como é que se fazia antigamente? Tu botava o teu computador ligado à rede e deixava disponível a capacidade de processamento de dados do teu computador para a rede de criptomoedas. Assim, todas as transações que ocorriam dentro da rede do Bitcoin, por exemplo, tu ganhava uma fração daquela negociação por ter disponibilizado a tua capacidade de processamento residencial para a rede do Bitcoin. O que as pessoas começaram a fazer? A disponibilizar cada vez mais capacidade de processamento, porque valia a pena o investimento no hardware, o investimento em energia elétrica, o investimento em internet, valia a pena o retorno que tu tinha com o Bitcoin. E cada vez o Bitcoin se valorizando mais, o retorno ficou cada vez maior. Então, o que eles começaram a fazer? Investir cada vez mais em processamento de dados. E o que foi que eles descobriram no processamento de dados? Que tu ligando a GPU, que é a placa de vídeo do computador, para fazer o processamento das resoluções da criptografia, da rede do Bitcoin, da rede de outras criptomoedas, tu tinha uma capacidade aumentada de processamento, porque as placas de vídeo são feitas para fazer processamento paralelo em alto volume. Então, milhões de processamento em paralelo. Enquanto a CPU, o processador normal do computador, não tinha essa grande capacidade de processamento paralelo. Então, a gente vai lá, foi aumentando os núcleos uma parte mais técnica que não é específica desse conteúdo aqui, mas só para vocês entenderem, o processador ele não tem tanta capacidade de processamento paralelo. Já a GPU tinha, porque ela faz um tipo de multiplicação matricial para a geração das imagens, dos jogos, dos vídeos e tudo mais. Então, a GPU, a placa de vídeo, era muito melhor para esse processamento de dados, na mineração, do que a CPU. E eles começaram a usar. E o pessoal que fazia análise e desenvolvimento, a parte acadêmica da inteligência artificial, se ligou e disse, olha, se eles estão usando para isso, quem sabe a gente faz isso para fazer também a parte de estudo e treinamento dos nossos modelos. E começaram também a usar GPUs. E a partir desse momento teve uma explosão, tanto de dados com a internet, quanto de processamento desses dados com as GPUs, sendo usada especificamente para o processamento e treinamento dos modelos de inteligência artificial.
concomitante à liberação de dados e também ao processamento de dados com o GPU, a gente teve o terceiro grande elemento que fundou o boom da inteligência artificial como a gente conhece hoje em dia, que foi o desenvolvimento do modelo de Deep Learning, redes neurais profundas, que ela incluiu uma camada de processamento de informação além da Machine Learning. Deep Learning é uma evolução, vamos dizer assim, da Machine Learning, né, no modelo que a gente treinava antes, e agora o modelo da Deep Learning ele poderia, a grande diferença é que ele precisava de muito mais volume de dados que o modelo de Machine Learning, mas ele conseguia entender a regra do jogo sem precisar que o humano dissesse para ele quais eram as regras do jogo, como aconteceu com a Machine Learning. Machine Learning precisava de uma interação humana para dizer para aquele modelo, olha, isso é desse jeito, a regra é desse jeito, analisa esse sistema dessa maneira. Com a Deep Learning não precisava, tu só dava os dados daquele sistema, daquele modelo, e ele conseguia entender a regra do jogo por si só. E essa é a grande transformação. Claro, o Machine Learning ainda é usado para muita coisa, muita coisa, principalmente quando tem pouco volume de dados, tu ainda usa Machine Learning, mas o Deep Learning é que permitiu que a inteligência artificial, como a gente conhecesse hoje, surgisse. Assim como o processamento de dados com as GPUs e assim como o acesso à internet a todos os dados que a gente tinha. Então, de 2010 a 2020, a gente tem o boom da internet, a gente tem o boom da inteligência artificial devido à internet, às criptomoedas e o desenvolvimento da Deep Learning, que permitiu que a gente chegasse no ponto que a gente está hoje. E chegando no grande ponto da inteligência artificial, que é o ponto que a gente se encontra hoje, que foi em 2020, que a IA encontra o grande público com o ChatGPT. É a ferramenta que a maioria das pessoas conheceram a inteligência artificial, que era o sisteminha lá de conversa, que tu colocava um prompt, botava uma pergunta, ele começava a te responder e interagir contigo, como se fosse uma pessoa conversando, construindo textos, construindo poesia, construindo códigos de programação. Enfim, ela respondia uma ampla quantidade de assuntos, tudo num único sistema de um prompt, né? A gente brinca que ela foi... o ChatGPT foi um avanço do Google, né? Porque antes a gente perguntava tudo para o Google e agora se criou a cultura de perguntar tudo para o ChatGPT, porque além de ele ter acesso à informação como o Google tinha, ainda ele consegue conversar contigo e trocar uma ideia, entender o contexto daquilo que tu está perguntando e te contextualizando, te mostrando dados, te mostrando fatos sobre aquele assunto que tu está perguntando. Então a gente tem em 2022 a IA encontra o grande público com o ChatGPT, que ele faz geração de conteúdo, agora a IA gera texto, imagem, vídeo, código. E a gente tem a popularização desse modelo que é de IA generativa, né? Que ele fica acessível a qualquer pessoa. Entendendo um pouco dos fundamentos, então aqui essa é uma base que a gente já viu aqui do que eu já falei com vocês. Machine Learning aprende padrões nos dados. Deep Learning, redes neurais profundas com aprendizado autônomo, ou seja, tu não precisa mostrar para ele qual é a regra do jogo, ele entende a regra a partir dos dados. E a generativa, essa que a gente está, a partir de prompts, produzindo conteúdo, seja em texto, vídeo, áudio, imagem. E a gente tem alguns exemplos do ChatGPT, DALL-E, também tem de Midjourney, Whisper, Sora, tantos outros, né, Eleven Labs, tantos outros aí que geram conteúdo a partir de um simples prompt, de um simples comando de prompt. E eu fiz aqui um pequeno resumo para ficar fácil da gente visualizar qual foi a evolução, né? A gente tem uma evolução bem lenta dos anos 50 até os anos 90, né, que a gente precisa tudo aqui, a tecnologia ela é sempre ela é um efeito dominó, né, uma coisa leva a outra, então a gente tem a evolução do computador, depois a gente tem a evolução da internet, e se não fosse o computador e não fosse a internet, a gente não chegaria na inteligência artificial, assim como a inteligência artificial quase com absoluta certeza ela será um grande passo para alguma outra tecnologia que vai surgir lá na frente. Então a gente tem em 1950, nos anos 50 a IA nasce, né? Mal consegue falar, então ela é um grande livro de regras que os programadores utilizam. Nos anos 90 ela começa a aprender por observação, quando a gente cria ali a machine learning, né? Ela consegue observar o meio que ela está ali com as regras que ela tem e começa a tomar pequenas decisões com base naquilo que ela está aprendendo. 2010 ela ganha memória, visão e audição com o Deep Learning, né? Com a capacidade de ter acesso a dados em abundância e também ao processamento de dados. 2022 ela ganha criatividade, então ela já não é mais um bebezinho, ela já é um adulto, né? Que ela consegue gerar coisas a partir de pequenos comandos que a gente dá para ela. Em 2025 ela está um adulto que ele é proativo para fazer as atividades dela, e é isso que a gente basicamente vai ver nessa masterclass, é como ela chegou a gente viu como ela chegou nesse estágio, e a gente vai ver o que ela está fazendo agora, quando ela já sabe, ela já entende a regra do jogo, ela aprende sozinha e ela faz coisas sozinha.
Então a gente chega na segunda parte do nosso conteúdo, que é a evolução da inteligência artificial. E aqui basicamente o que a gente vai ver? A gente vai ver a evolução da primeira grande onda da inteligência artificial, que foi ali de 2022 até 2024, para a segunda onda da inteligência artificial, que é onde ela vai ter um impacto real e profundo na economia, que vai ser de 2025 agora até 2027. Então é basicamente isso que a gente vai ver, essa evolução, para a gente estar pronto para as próximas etapas. Então aqui da primeira para a segunda onda da IA, botei aqui Revolução Silenciosa. Agora que a gente conhece a origem da IA, chegou o momento de enxergar o que está por vir. E você está prestes a sair na frente. Isso é importante porque tudo que a gente viu até agora, vocês provavelmente já estão à frente de 99% da concorrência de vocês. Mas o que a gente vai chegar agora, a gente vai chegar no 0,1% das pessoas que estão realmente por dentro do que está acontecendo e aplicando inteligência artificial no seu negócio. A primeira onda, que foi de 2022 a 2024, a gente teve a IA generativa e a IA horizontal, que foi a explosão de ferramentas que geram conteúdo por comando simples, pelos prompts. A gente tem um papel limitado, a IA virou acessível, mas limitado ao papel de assistente reativo, ou seja, a IA só fazia alguma coisa se tu dava um comando para ela. Tu precisava dar o teu prompt para ela te trazer um texto, ou ela te trazer uma imagem, ou ela te trazer um vídeo. Isso é o que nós tivemos nessa primeira etapa. E transformação inicial, o primeiro contato massivo de tecnologia de IA, que foi o que a gente falou antes, 2022, o primeiro grande contato do público com a inteligência artificial. Sabendo que o que a gente vê de inteligência artificial até hoje é só uma ponta do que vem para o grande público, porque os grandes estudos que estão em laboratório, a gente ainda não tem acesso, e a coisa já é enorme. Dentro de laboratórios, as discussões internas dos laboratórios, as discussões do que eles vão deixar vir para o público já é muito grande, porque o que a gente vê é só uma coisa mais comercial, né? O que a gente tem acesso é uma IA, que a gente chama de IA comercial. A IA realmente que vai transformar a civilização de uma maneira mais ampla, ela não chega para o grande público. O que a gente precisa agora é pegar essa IA comercial que já está disponível e aplicar da melhor maneira possível dentro da nossa vida. A gente tem, então, algumas características, tá, para a gente ficar mais por dentro dos conceitos. E a generativa é a IA que gera, a partir de um prompt, conteúdo. Cria conteúdo novo com base em dados. Então, ela foi treinada com bilhões de dados e, a partir desse momento, ela consegue fazer... Eu não vou explicar exatamente como é feito esse processamento, porque não é o foco desse curso, mas a partir do treinamento delas com toda, por exemplo, um ChatGPT que tem a base de conhecimento geral da humanidade, de tudo que já foi produzido em texto. Então, a partir daquele momento, ela sabe exatamente qual é a melhor resposta, palavra por palavra. Isso é interessante, né? A IA, ela trabalha com tokens, né? Ela sabe qual é o melhor próximo token, que no fim vira uma palavra, vira um artigo, vira uma preposição, que ela consegue saber qual é a melhor palavra que ela bota na sequência para fazer a construção do texto dela. Então, é uma sequência de tokens e ela sabe, com base em todo o treinamento que ela já teve, qual é a melhor resposta que ela dá, baseada no prompt de entrada do usuário. Exemplos populares: ChatGPT, DALL-E, Sora, Whisper, Copilot. A gente tem Eleven Labs, que faz voz. A gente tem Midjourney, que faz imagem. Enfim, são centenas, né? Aplicações comuns, a gente tem criação de textos, brainstormings, aulas, criação de conteúdo para redes sociais. Enfim, que a gente mais vê no Brasil, né? Memes, brincadeiras. Tu pega... há pouco tempo saiu uma de geração de vídeo, o pessoal começou a fazer como é que os cariocas estariam na Arca de Noé, como é que os cariocas estariam... Fizeram um vídeo disso, de como se tivesse um carioca lá dentro da Arca de Noé, como se tivesse um carioca lá com Jesus em Nazaré. Enfim, fizeram vários memes com base nisso, mas, enfim, né, brasileiro sendo brasileiro, usando uma baita de uma ferramenta para fazer brincadeira. Outra característica da primeira onda, IA horizontal. As IAs dessa primeira onda, elas foram generalistas. Ou seja, tu podia perguntar para o ChatGPT, pedir para ele fazer um poema, pedir para ele fazer um código, eu podia fazer uma análise jurídica, uma análise contábil, financeira, tudo ele fazia. Ou seja, ele tinha um espectro de conhecimento dentro da mesma ferramenta. E a generalista e multitarefa, não especializado em um único setor. Qualquer coisa que tu pede para o ChatGPT, ele te dá uma boa resposta. Versatilidade, atua em várias áreas com qualidade consistente, mesmos exemplos que eu dei anteriormente, e essa versatilidade ela tem como limitação principal a profundidade. Ou seja, tu pode usar ela como um baita de um assistente do dia a dia, mas tu não tem como usar ela como um funcionário especializado em determinada área, porque ela não tem treinamento para isso. O modelo dela não é treinado para isso, ela é treinado para ter uma ampla gama de atuação. Os diferenciais da primeira onda: acessibilidade, tornou IA acessível para o grande público; democratização, democratizou a criação de conteúdo e de diversas outras ferramentas. Antes tu precisava contratar uma agência, precisava contratar funcionário, precisava criar vários, principalmente para quem tem pequenos negócios ou para quem é profissional autônomo. A IA facilitou absurdamente o trabalho.
Hoje eu não vejo nenhuma maneira de um profissional não ter uma assinatura mínima do ChatGPT para trabalhar, porque tu ganha uma produtividade, uma capacidade de criação de conteúdo por teu trabalho, não conteúdo que eu falo de post de rede social, conteúdo do teu trabalho mesmo, do dia a dia, que é absurda. Estimulou a experimentação da IA em massa, enfim, popularizou a IA. Hoje todo mundo fala, se tu perguntar para qualquer pessoa sobre inteligência artificial, a pessoa tem uma mínima noção do que se trata de inteligência artificial, sabe que existe, sabe que dá para aplicar, que sabe que dá para ter acesso. Isso era inimaginável há 3 anos atrás. E as grandes limitações da primeira onda, então ela era reativa, só agia sobre comando, superficial, não entende contexto nem estratégia, ela não é profunda no que ela está te respondendo, e ela é fragmentada, tu consegue... Por exemplo, se tu tem uma cadeia de tarefas para fazer, vamos supor que a gente está produzindo um texto para um artigo. A gente consegue produzir o rascunho do texto, ter uma ideia, fazer o brainstorming desse texto, depois fazer a produção e a estruturação do texto, depois fazer uma correção. Só que são 3 etapas que ela faz distintamente. Tu tem que ir indo e alimentando a IA com essas etapas e ela vai executando essas etapas para ti. Então ela é fragmentada nessa primeira onda. E uma analogia que eu fiz da primeira onda é que ela é a IA, nesse primeiro momento, ela foi como um assistente passivo. Ela é um assistente muito inteligente, mas que ele só trabalha se tu faz alguma solicitação. É como aquele nosso colega famoso, o carrinho de mão. Todo mundo tem isso em qualquer lugar que já trabalhou na vida, tem um colega carrinho de mão. Aquele que só vai se tu empurrar. Se tu não empurrar o carrinho de mão, ele serve para muita coisa, carrega muita coisa. Mas se ele só funciona se tu levantar ele do chão e começar a empurrar. E todo mundo tem esse colega carrinho de mão. Ele só vai se tu empurrar ele. E a IA, nesse primeiro momento, na primeira onda, ela era exatamente assim. Ele só executava os seus papéis se tu empurrasse eles. Se não empurrasse, não saía do lugar e não fazia aquilo que a gente pedia para ele. E aí a gente chega na segunda onda da IA, que vai ser de 2025 até aproximadamente 2027. Eu acho que é um momento ali em 2027 para 2030 a gente vai ter um terceiro momento, né, da inteligência artificial, mas de 2025 a 2027 vai ser o grande momento do que a gente vai ver de inteligência artificial que vocês vão aplicar de maneira substancial no negócio de vocês, que é justamente o fundamento dessa Masterclass, a segunda onda da IA, a grande revolução de 2025, é nesse momento, onde a gente vai ter uma IA agencial e vertical, né, que é a nova geração da inteligência artificial. A gente vai ter uma transição do assistente para o colaborador autônomo, então a gente não vai ter mais aquele assistente que a gente tem que delegar e ficar pedindo de maneira fragmentada as tarefas, ele vai ter cadeias inteiras de tarefas já dentro dele, ele vai agir de maneira autônoma, e ele executa sem que você precise lembrar ou mandar, é isso que eu estou falando, ele vai ter toda a cadeia de tarefas já pronta dentro do sistema que vocês vão utilizar de inteligência artificial. Características, então, da IA agencial. A IA agencial nada mais é do que a gente está trabalhando com agentes de inteligência artificial. Agentes nada mais são do que sistemas que executam tarefas de maneira autônoma. Ele já tem lá dentro pré-estabelecido tudo aquilo que ele tem que fazer. Quando ele é ativado, ele sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer e responder. Então, ele tem uma entrada de informação, seja um documento, uma solicitação por texto, um vídeo, seja o que for, ou um start de algum sistema interno, algum sistema que foi utilizado e que dá start à utilização desse agente. Ele faz um processamento interno inteligente daquilo que ele tem que fazer e sai uma resposta. E a resposta também pode ser vídeo, texto, ou uma ação para algum outro sistema agir. Por isso que a gente fala também de enxames de agentes, vários agentes interligados em que um processa uma informação, passa para outro que vai processar uma outra informação e por aí vai. Ele tem autonomia, atua como autonomia, memória e a memória de larga escala, inclusive, e ação encadeada. Ele toma decisões baseadas nas metas de contexto e a gente tem vários exemplos daí já de ferramentas que estão utilizando isso. Os AUIAs que eu citei para vocês, eles usam agentes de IA por trás deles para fazer atendimento, suporte, vendas dos meus produtos ou para os meus clientes. A gente tem o Devin, que faz programação também. A gente tem uma IA fenomenal chinesa agora, que é a Manus, que tu faz um prompt de um comando e ela cria internamente os agentes de IA que vão executar aquelas tarefas. Ou seja, tu pode pedir uma tarefa real, que ela vai te criar os agentes que tu precisa para executar aquela tarefa. Sensacional. E o objetivo, ela entende o objetivo e executa etapas necessárias para a execução daquela tarefa que tu está pedindo para aquele agente. Características da IA vertical. Então a gente vem na primeira onda na IA horizontal e na segunda onda a gente entra com a IA vertical. O que seria a IA vertical? Ela é uma especialização da IA horizontal. Se na IA horizontal a gente tinha, por exemplo, um ChatGPT que era
totalmente horizontal, ou seja, ele era multitarefa, qualquer coisa que tu pedisse de um poema, um código de programação, ele te entregava, a IA vertical vai ser completamente diferente. Ela vai ser um modelo que vai ser pego, um modelo de inteligência artificial, que vai ser treinado especificamente para atuar num único nicho. Então, ele vai ser especializado, seja em direito, contabilidade, financeiro, ou ele vai ser uma IA proprietária tua que tu vai ser vertical para o teu negócio, ou seja, ela vai ter toda a inteligência do teu negócio, toda a contabilidade, financeiro, parte de comercial, toda, mas do teu negócio específico. Ou seja, a verticalização vai ser ou do assunto específico ou do negócio específico. A gente vai conseguir pegar modelos prontos de inteligência artificial, seja um modelo do ChatGPT, seja do DeepSeek, seja qual for, baixar esse modelo e treinar com base naquilo que a gente quer, para a função que a gente quer. Se a gente quer ele para um jurídico, a gente quer para o jurídico comercial, jurídico tributário, a gente treina uma inteligência artificial para ser exatamente aquilo que a gente precisa, para a função que a gente precisa, seja para nosso negócio. Eu tenho uma startup, por exemplo, de direito, eu tenho um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, eu tenho um escritório de marketing, alguma coisa que eu trabalho e que eu preciso de especialização daquela inteligência artificial para atender o meu negócio especificamente ou a minha área especificamente. Então, a gente tem profundidade, a gente tem especialização e a gente tem vários exemplos já de softwares que estão utilizando inteligência artificial vertical para executar tarefas. É um termo muito pouco popular, muito pouco conhecido, melhor dizendo. Então, a gente vai ver muito pouco conteúdo sobre IA vertical. No Brasil, principalmente, eu vejo quase nada de conteúdo sobre isso. Então, lá na gringa está crescendo muito. As empresas que estão se especializando e utilizando grandes modelos de inteligência artificial para especializar para um único nicho. A gente tem os grandes diferenciais estratégicos, então, da segunda onda. A gente tem uma inteligência artificial proativa, age antes de tu ter uma demanda, ou seja, ela já entende o contexto que ela está e ela não precisa que tu peça para ela fazer as coisas, ela vai, por ela estar dentro de um contexto, de um ecossistema, ela já vai agir por conta própria. Processos completos, ou seja, ela executa processos de ponta a ponta dentro de uma empresa. Se tu quiser botar todo o processo comercial dentro de uma inteligência artificial hoje, dentro dos agentes de uma IA vertical, tu consegue botar todo o processo comercial de uma empresa dentro. Tu vai ter poucas pessoas fazendo pequenas verificações, pequenos ajustes dentro daquele processo, conferências, né? Dependendo do... Claro, eu estou falando sempre, depende do tamanho do negócio, né? Se negócios muito grandes vão precisar de várias camadas de inteligência artificial para serem tocados, né? Pequenas empresas precisam de menos, né? A gente tem disponibilidade de 24/7, ou seja, são sistemas que vão rodar de maneira autônoma o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ela tem autonomia, ela reduz a dependência humana, conforme na primeira onda a gente precisava, para cada etapa a gente precisava fazer alguma coisa, era fragmentado, aqui a gente tem todo o processo unido numa única roda de sistema girando automaticamente. Eu digo sempre que na segunda onda a gente deixa de ser um gerador de respostas para a IA ser uma executora de rotinas, né? Então ela executa rotinas inteiras dentro do sistema que a gente criou. E a analogia que eu fiz para a segunda onda, para ficar claro, a gente tem... pensa assim, numa refeição. A gente, na primeira onda, a gente pedia para o ChatGPT, me dá uma receita de tal coisa, me dá uma receita de massa. Ela ia lá e te dava uma receita. E daí tu perguntava, quais são os melhores ingredientes? Ela dizia, como é que eu posso montar esse prato? Daí ela vai te dizer, faz esse passo a passo aqui que tu vai montar bem esse prato. Já na segunda onda é diferente, é como se a gente estivesse contratando um chefe de cozinha. Ele não vai dizer o que eu tenho que fazer, ele vai entrar na minha cozinha e vai fazer o prato de massa, sem eu dizer que quero um prato de massa. Eu vou dizer, eu tô com fome, ele vai construir o prato de massa, ele vai entrar na minha cozinha e vai fazer o prato de massa para mim. Porque ele sabe que eu gosto de massa, porque ele já viu em outros contextos que eu gosto de massa com molho branco e ele vai lá e vai preparar para mim. Essa é a grande diferença. A IA da primeira onda ela é uma assistente e a IA da segunda onda ela é uma executora especialista naquilo que eu contratei ela. Aqui um comparativo, então, entre a primeira e a segunda onda. Tipo de IA na primeira onda, a gente tem, então, a IA generativa e a IA horizontal. Na segunda onda, a gente tem a IA agencial, com os agentes de IA e a IA vertical. O papel, na primeira onda, é um assistente e na segunda onda é um colaborador, ela vai executar as tarefas. Ela tem uma ação na primeira onda reativa, então só se eu pedisse alguma coisa que ela ia executar, na segunda onda ela é proativa, ela vai fazer as tarefas que ela já está pré-programada para fazer, independente de a gente pedir ou não, ela vai executar conforme está o fluxo dela setado. O foco é em geração de conteúdo, seja em texto, áudio, vídeo, na primeira onda, né? Imagem, e na segunda onda a gente está em execução de processos, o foco dela está em executar processos, seja que no processo dela vai ter a geração desses conteúdos ou não.
A gente tem exemplo na primeira onda, a gente tem o ChatGPT respondendo um e-mail, ou seja, eu recebo o e-mail, copio aquele e-mail para dentro do ChatGPT e digo, responda esse e-mail para mim, ele responde, eu copio e colo lá dentro do meu Gmail a resposta que ele fez para mim. Na segunda onda, o sistema vai receber esse e-mail, ele vai ler, vai entender como é que eu gosto de responder os meus e-mails, vai gerar a resposta e ele vai enviar. Então, eu não vou participar desse processo, ele vai executar de maneira autônoma. Tem uma exigência humana, na primeira onda é alta e na segunda onda ela é baixa. E por que isso importa agora? Por que a gente tem que estar sempre focado na transição entre a primeira e a segunda onda, ou a transição de qualquer mudança de tecnologia? Porque são os momentos de transição onde aparecem as maiores oportunidades, seja em qualquer mercado. Quem aplicou, por exemplo, computação no seu negócio antes, digitalizou seu negócio antes, saiu muito na frente de quem ficou analógico. Primeiro que não é só a mudança do ganho de produtividade, é que tu cria uma barreira de entrada alta para a tua concorrência no momento que tu faz a transição primeiro. O concorrente que vem atrás, ele já tem que se adequar numa coisa que tu já saiu muito na frente. E os novos entrantes, eles já têm que entrar já numa nova tecnologia que eles já não vão ter acesso, porque tu já botou o teu conhecimento ali, tu já está na frente dele. Então, nos momentos de transição de tecnologia, a mesma coisa quando foi com a internet, quando os negócios ficaram online. Quem foi para o online primeiro se deu muito melhor. O pessoal do comércio, então, nem se fala. Quem pôde vender, quem vendia só nessa cidade começou a vender para o mundo todo, para o país todo, no mínimo. Então, tu ganhou muita escala em pouquíssimo tempo, sem um custo mínimo para te fazer isso, que foi abrir um e-commerce, por exemplo, para quem era da área do comércio. Então, quem sai na frente tem uma grande tendência a surfar uma grande onda. Eu peguei até um dado aqui importante. 92% dos primeiros adotantes de IA já estão obtendo retorno sobre os seus investimentos. Empresas que implementaram IA cedo estão tendo retornos significativos, com ROI médio de 41% por dólar investido. Ou seja, a cada $1 investido, tu está recuperando 1,41 nos Estados Unidos. Empresas que adotam rapidamente novas tecnologias tendem a superar os seus concorrentes mais conservadores. Por exatamente isso que eu estou te falando. São estudos, mas exatamente por isso que eu acabei de dizer. Primeira onda, empolgou, mas não transformou o negócio. Tem muita gente ainda presa à primeira onda da IA. Tá? Então, muita gente não está levando a sério a inteligência artificial, ou não está tentando se aprofundar no tema, porque está vendo muito meme, muita coisa de geração de imagem, coisas que não parecem muito palpáveis. Pouquíssimas gente estão vendo essa parte da segunda onda da IA. Então, eu estou batendo sempre muito na tecla, até quando eu divulgo essa Masterclass, quem está entendendo o que é a segunda onda está saindo muito na frente, porque está vendo a utilidade prática disso, que é muito maior do que fazer uma imagem, do que ter uma conversa no ChatGPT, é muito maior. A segunda onda ela é silenciosa, estratégica e poderosa. A vantagem é que entender isso agora estará anos à frente da sua concorrência. Que eu falei, né, muito mais que memes e textos. Enquanto muitos usam a IA para criar memes e textos rápidos, você já entendeu que poderá delegar, automatizar e escalar, como ter especialistas trabalhando 24 horas por dia para o seu negócio. Uma coisa que é muito impactante, a inteligência artificial trouxe a possibilidade de a gente ter os maiores PhDs dos principais assuntos do mundo, do meio jurídico, do meio científico, do meio tecnológico, do meio matemático, físico, seja do que for, a gente pode ter à disposição do nosso negócio. Então a gente tem as maiores cabeças do mundo, os maiores artigos do mundo estão todos ali dentro, que ponto para a gente ter acesso. Então, o que tu precisar para o teu negócio, tu consegue pesquisar na hora dentro de uma inteligência artificial, elaborar um brainstorming, elaborar um plano, um projeto completo para o teu negócio, e agora a gente consegue criar agentes que executem esses projetos que a gente criar lá dentro. Então, é fenomenal. E agora que tu provavelmente já entendeu o jogo, a gente está pronto para ver as oportunidades. A gente viu de onde a inteligência artificial veio, como ela surgiu, como ela evoluiu, como ela saiu, qual é a diferença da primeira onda, que é onde a maioria ainda está surfando, qual é a segunda onda, a gente vai ver as grandes oportunidades que essa segunda onda está nos trazendo. Então, a gente vai trazer o verdadeiro valor de tudo aquilo que a gente está vendo até agora, né? A gente vai ver nessa parte 3 qual é o verdadeiro valor. A pergunta certa não é o que é, mas sim onde está o valor real da revolução no meu trabalho ou no meu negócio. Ou seja, não é onde a maioria está olhando, né? A maioria ainda está olhando para os memes e a gente está olhando para frente, para a atividade que a IA vai ter no nosso negócio, para onde a gente vai implementar a camada de IA no nosso negócio. E aqui, nesse momento, ainda alguns podem estar pensando que vão usar a IA para fazer mais rápido, né? Ou para fazer melhor. Mas, na verdade, a IA aqui, nesse ponto, ela tem que ser usada e pensada para fazer diferente. Não para fazer mais rápido aquilo que tu já faz, porque ela pode sim ser usada para fazer mais rápido. Ou não para fazer melhor aquilo que tu já faz, que sim, ela também pode ser usada para fazer melhor.
Mas aqui o grande ponto é fazer diferente. Vai vencer o jogo da IA quem souber essas 3 coisas. Primeiro, saber fazer as perguntas certas. Segundo, agir assim que entender que a inteligência artificial é uma grande oportunidade. E terceiro, abraçar a inteligência artificial como solução definitiva. Ela vai solucionar grandes problemas, grandes gargalos das empresas e trazer a maior quantidade de oportunidades que o mercado vai estar disponível para ela. Então, quem souber essas 3 coisas vai sair muito na frente. Onde estão as verdadeiras oportunidades da segunda onda? Fazer diferente. Não é sobre produtividade, agilidade ou fazer mais rápido. Então, é o que eu disse, fazer diferente. Estrutura invisível. Construir uma estrutura invisível, inteligente e 24 horas por dia. Ter consistência e estratégia nos seus negócios. Então, automatizar processos com inteligência, liberar mais tempo e recursos para o seu negócio, botar mais dinheiro no teu bolso, escalar o relacionamento com clientes. A gente vai ver mais para frente, mas um dos grandes diferenciais da segunda onda é conseguir personalizar em massa. Quem é dono de negócio, quem já trabalhou em empresas com atendimento ao público, sabe que um dos grandes gargalos para qualquer negócio é a personalização do atendimento, é tu conseguir se diferenciar atendendo o cliente, chamando ele pelo nome, sabendo quais são os desejos, quais são os interesses, o que ele já comprou de ti individualmente. Hoje em dia a gente consegue atingir muita gente no digital com a internet, mas é um atendimento em massa, sem personalização. Então ficam as mensagens muito iguais para todo mundo e isso não converte tanto. A personalização que a inteligência artificial está nos trazendo já está trazendo grandes resultados para muitos clientes meus. E aqui a gente tem uma lista concreta de oportunidades, né? Escalar sem equipe, mais atendimentos e menos desgastes, constância e previsibilidade, vendas com suporte rodando mesmo offline, diferenciação competitiva, pequenas e médias empresas com performance de startup, tu consegue botar vários processos hoje dentro do teu negócio, mesmo tu não tendo grandes recursos para isso, antes recursos que eram limitados a grandes empresas, ou empresas pequenas, mas que tinham grandes caixas para queimar, né, no caso das startups, hoje a gente consegue também aplicar em pequenos negócios, sem esse caixa todo, personalização em massa, como eu acabei de falar, processos autogeridos, então a gente consegue, por exemplo, em processos comerciais, captação, triagem, atendimento pós-venda, suporte também, tudo numa mesma cadeia de processo, sem nenhuma interação humana, sem necessidade, atendimentos humanizados que o cliente do outro lado nem percebe que é uma inteligência artificial rodando. E aqui, o que eu fiz para a gente conseguir visualizar isso da melhor maneira possível? Eu dividi o conteúdo um pouco daqui para frente em 3 perfis. Para autônomos, para profissionais que trabalham em corporações, né, então funcionários corporativos, e para donos de pequenos e médios negócios. Então, daqui para frente, todos os exemplos que eu vou dar, eu vou tentar atingir esses 3 públicos, que normalmente é o público que está assistindo essa Masterclass, provavelmente tu que está assistindo, ou tu é um profissional autônomo, ou tu trabalha para alguma empresa, alguma corporação, ou tu é dono de um negócio. Então, a gente tem cenários, né, que eu desenhei aqui de como o profissional está e de como ele pode ficar utilizando inteligência artificial. Então, o profissional autônomo, ele está com uma sobrecarga, então hoje ele tem que fazer captação de novos clientes, atendimento, produção de conteúdo, fazer a gestão do seu próprio negócio. Com a IA, ele pode delegar para a IA agencial sem perder qualidade, então ele pode, várias etapas dos processos de atendimento, ele pode fazer a delegação sem perder a qualidade. Ele pode ter atendimento personalizado, previsível e 24 horas por dia. Serviços extra, ele pode entregar automaticamente iscas digitais, fazer follow-ups com clientes, tudo automaticamente com inteligência artificial, com agentes de IA. Você não precisa trabalhar mais para crescer, precisa trabalhar de um jeito inteligente. Cenário real com psicólogo, então, situação atual, atende 20 pacientes por semana e vive sobrecarregado. Precisa dar suporte, produzir conteúdo e responder mensagens. Soluções com IA, um agente de IA, por exemplo, simples no WhatsApp, que ele consegue captar leads, enviar materiais, remarcar sessões, fazer follow-ups, tudo, todo autônomo vive de tempo, e o tempo que você não delega é tempo que você não vive. Aqui eu posso dar um exemplo para uma psicóloga, por exemplo. A gente consegue hoje ter... O que uma psicóloga faz? Ela faz quem atende online, né? Ela faz a videochamada com o paciente dela, daí ela tem que fazer o relatório daquela consulta daquele dia no... Como é que se chama? As evoluções, né, que os psicólogos fazem. Então, ele tem que fazer a evolução do paciente dentro de um protocolo dele, e ele também tem que fazer o atendimento de novos pacientes que vêm fazer perguntas para eles no WhatsApp ou no Instagram. Ele tem que fazer agendamento de consultas, remarcar toda hora, tem paciente remarcando consulta. Então, hoje, dentro de um agente de IA, a gente consegue fazer toda aquela parte de receber novos clientes,
falar sobre como é que funciona a consulta, de como é que é o atendimento da psicóloga ou do psicólogo, qual é o valor da consulta, fazer o agendamento da primeira consulta. Então, tudo isso um agente de IA consegue fazer hoje. Acessar a agenda do profissional, fazer a marcação da consulta. Se o paciente entrar por WhatsApp e dizer, preciso remarcar minha consulta de hoje para amanhã, de quarta para quinta. Ele vai lá e acessa, na quinta-feira eu tenho disponível às 9 da manhã e às 16 horas. Eu quero o horário das 16. Ele vai lá e cancela o agendamento do dia e marca para o dia seguinte. Tudo isso hoje um agente de IA pode fazer tranquilamente. Isso é uma função básica de um agente de IA. Fazer a remarcação e contato com os clientes, isso já ajuda muito. A gente tem um pouco mais avançado, a gente pode fazer uma IA que acompanha essa consulta com o psicólogo junto, assistindo e escutando essa consulta, e ela, claro, com todo o cuidado de fazer a questão de manter a privacidade da consulta, né? Só vai trabalhar internamente no computador da psicóloga ou do psicólogo, e ele faz a evolução automática dessa consulta, marcando os principais pontos, até dá para fazer um follow-up, mandar o resumo dessa consulta por WhatsApp para o paciente, dá para fazer isso também. O paciente dá para fazer novas solicitações no WhatsApp, dizer, hoje eu não estou legal, hoje eu senti isso, e ele faz essa atualização da evolução do paciente para quando a psicóloga ou o psicólogo for atender na próxima consulta, já ver, há 2 dias atrás ele teve isso, então já fica mais fácil de conduzir a consulta a partir daquele momento. Isso é simples de se fazer e ajuda bastante o profissional. Depois, para profissionais de carreira, coloquei sobrecarregados com reuniões, relatórios, comunicação. Todo mundo que já trabalhou no mundo corporativo sabe que a gente passa mais tempo dizendo o que está fazendo e participando de reunião com a equipe e alinhando os processos do que propriamente dito executando muitas vezes a nossa atividade. Então, sobrecarregado com reuniões, relatórios e comunicação. E a gente tem solução com agentes de IA, agentes que fazem resumos de reuniões, criam relatórios, priorizam tarefas, fazem atualizações nos mais diversos softwares de workflow que a gente utiliza dentro do mundo corporativo, então eles fazem essas atualizações de maneira automática. E tu vira nessa de tu conseguir implementar essas soluções dentro do teu negócio, tu acaba virando um profissional sempre um passo à frente, né? Eu tenho vários exemplos de profissionais que a gente está mentorando ou dando consultoria que começaram a implementar soluções que simplesmente esse profissional ele não tem medo de ser demitido, porque ele com certeza ele vai ser a referência da empresa, porque ele vai ser o profissional que vai estar um passo à frente de todo mundo, trazendo soluções que economizam tempo, que dão mais produtividade para sua empresa, e o cara acaba obrigatoriamente se destacando da equipe, se tornando uma referência até para o time. Botei o exemplo aqui do Felipe, um exemplo fictício, né, de um analista. Então, o analista está sempre sobrecarregado, fazendo 1000 reuniões, 1000 etapas dentro do mundo corporativo, e ele implementou algumas configurações que monitoram tarefas, resumem reuniões, geram relatórios. Isso já te economiza 2, 3 horas por dia ali, que tu consegue estar fazendo outras coisas e pensando outras coisas para o negócio. Para PMEs, pequenas e médias empresas, o que a gente tem? A gente tem negócios pequenos, donos sobrecarregados. Todo pequeno negócio, eu já tive muitos que estão aqui me assistindo têm, o dono de pequeno negócio ele faz tudo, né? Ele bate o escanteio e cabeceia, ele está desde da etapa de receber os novos clientes, até de fazer os processos internos, até na ponta de fazer entregas, de fazer produção de conteúdo, então a gente acaba fazendo um pouco de tudo dentro do seu negócio. Mais sobrecarregado com um dono de pequeno negócio é difícil de achar, porque acaba tendo que tu não tem verbo suficiente para aumentar a equipe a ponto de conseguir fazer essas múltiplas tarefas, e aqui está a mais do que necessária a implementação de uma camada de inteligência artificial. Botei aqui o exemplo da Mariana, dona de uma loja. Então, a Mariana vendia cosméticos, fazia tudo sozinha. Então, agora ela tem a implementação de um grupo de agentes que faz atendimento, cuida do estoque, faz recomendações de produtos. Aqui a gente consegue, por exemplo, para um e-commerce ou que tem uma loja física, fazer a integração do e-commerce com a loja física com atendimento de WhatsApp. Então, a gente consegue consultar o estoque, ver as novidades, ver promoções, a gente consegue fazer promoções específicas. Então, tu tem uma lista de transmissão lá de 1000 clientes e tu tem todas as conversas com essas 1000 clientes. Então, a gente tem um perfil de cada uma bem delimitado. Quando tu quer botar uma promoção no teu sistema, quero botar peças com 20% de desconto e são essas peças. O próprio agente já sabe quais são as clientes, com base nas conversas que tem maior potencial de compra, e já desenha essa campanha para aquele lead específico. Então, ele manda uma campanha para cada um dos 1000 leads dela. Vamos supor lá que a Joelma gostou de um short, a Jussara gostou de uma calça, a Maria gostou de uma blusa. Quando tu foi fazer uma campanha lá, tu botou no sistema, olha, criar uma campanha com 20% de desconto em todas as peças.
A IA, ela não vai mandar, estamos em promoção, 20% de desconto em qualquer peça. Não, ela vai mandar para a Jussara. Tu gostou do short? Esse short agora está com 20% de desconto. Assim como esse short, várias outras peças também estão. Então, ele vai mandar uma mensagem específica no contexto específico de cada um dos clientes. A promoção ela vai ser personalizada. Apesar de ser a mesma promoção para todo mundo, não vai ser um card único que tu recebe no WhatsApp da loja dizendo, estamos com 20%. É um card esquecível. Agora, se ela te chama pelo teu nome, fala de uma peça que tu já gostou, diz que essa peça está em promoção, que todas as outras estão em promoção, o impacto é muito maior. Isso eleva a tua capacidade eleva a tua capacidade de conversão absurdamente. Então, aqui está o grande diferencial para uma pequena loja, por exemplo, que pode aumentar a conversão dela 20%, 30% num mês com apenas um agente de IA. E a gente só está dando o exemplo de um agente de IA, a gente não está falando de vários agentes de IA. E a visão de futuro que poucos têm. Então, enquanto muitos estão pensando no que bonitas essas imagens que eles estão gerando, olha que legal esse vídeo, ou olha que texto legal, ele estruturou super bem esse artigo para mim fazer o meu post no meu blog ou na minha rede social. O grande diferencial da inteligência artificial vai ser a construção de processos inteiros usando inteligência artificial, seja um processo comercial, um processo administrativo, financeiro, contábil, ou seja, tu construiu o processo inteiro usando uma camada de inteligência artificial para te ganhar escala, para te ganhar personalização, para te trabalhar 24 horas por dia, se tu é limitado a tipo, só trabalha das 8 da manhã às 18 com 1 hora de intervalo. Não, aqui a gente está falando de sistemas que vão trabalhar e executar tarefas para ti 24 horas por dia. Tu vai responder os teus leads no WhatsApp 24 horas por dia. Se a pessoa 1 da manhã mostrar interesse numa peça no teu site, ou quiser falar sobre o teu trabalho, sobre como é comigo, sobre a minha consultoria, sobre a minha agência, tem lá um agente de IA respondendo, fazendo aquecimento desse lead, cadastrando ele no CRM, mostrando, sabendo que tal dia ou tal hora ele pode reativar esse lead. Então, a grande visão de futuro está isso, trabalhar 24/7, ter disponibilidade, ter inteligência no negócio por trás, ter escala com personalização. E agora? Agora, tu já entendeu onde é que está o ouro. Eu acho que ficou bem claro em tudo que a gente viu na parte 1, na parte 2, na parte 3, onde está o ouro da inteligência artificial e aonde está a grande revolução da segunda onda da IA. Mas o grande ouro aqui e agora está tu saber fazer a pergunta certa. Como utilizar no teu contexto, no teu negócio, na tua empresa ou na tua carreira, a IA da melhor maneira possível. Antes que essa informação não seja mais um diferencial competitivo, porque vai chegar um momento ali por 2026, 2027, que isso já vai estar amplamente divulgado. Então, quem agir primeiro vai ter um grande diferencial. E é isso que a gente vai mostrar a partir de agora na etapa número 4, na parte 4 do conteúdo, é onde a gente vai mostrar exatamente resultados reais, aplicações reais do que é a inteligência artificial da segunda onda em diversos nichos. Daí eu peguei ali, então, como eu fiz essa divisão agora também para autônomo, profissional de carreira e também para pequenas e médias empresas, também agora na quarta etapa, onde a gente vai entrar nas aplicações práticas de inteligência artificial, eu também fiz essa divisão para ficar mais fácil de vocês visualizarem e entenderem aquilo que a gente está vendo. Nessa parte 4 de aplicações práticas, a gente vai reunir tudo que a gente viu até agora nessa Masterclass e vai abrir para vocês um leque amplo na frente de vocês. Para cada um de vocês que viram essa Masterclass, para ti que está vendo agora, tu vai ter caminhos claros, desde soluções mais básicas até soluções mais avançadas que tu pode aplicar no teu negócio. E aqui o grande pulo vai ser também tu ter noção real da onde é que tu está, onde é que teu negócio está inserido, onde é que a tua carreira está, em que momento tu está, para saber qual é a melhor solução de inteligência artificial para ti. Também não adianta tu estar num determinado nível, querer uma solução muito avançada que vai ser um custo alto para um retorno não tão alto assim para ti, ou tu tá num estágio mais avançado e querer uma solução muito básica por ter medo de pegar uma solução mais avançada. Aqui tu tem que tem que ser racional no momento que tu vai fazer a tua escolha de qual solução de IA tu vai querer implementar no teu negócio. É mais ou menos como eu acabei de falar, você lembra que as 3 pontos que eram importantes era saber fazer as perguntas certas, saber agir e abraçar a inteligência artificial. Então aqui vai ser o ponto em que tu vai ter que saber fazer as perguntas certas. Saber as perguntas certas, qual é o meu estágio, de tudo que eu vi aqui, o que melhor se identifica com o que eu estou passando, com o gargalo do meu negócio ou com as demandas do meu negócio, para saber fazer a melhor aplicação de inteligência artificial. Então é por isso que eu coloquei aqui, chegou a hora de transformar visão em prática, das automações simples até estruturas de IA autônomas e IAs proprietárias. Identificar qual é a solução que se encaixa no momento ideal, saber fazer as perguntas certas, agir quando enxergar a oportunidade e abraçar a IA como algo irreversível. Essa
é a mentalidade que te traz até aqui. Foi o que trouxe vocês para essa Masterclass e é o que vai levar vocês para os próximos passos. Eu vou fazer as soluções, então primeiro eu vou começar com soluções básicas, sempre dando exemplos para autônomos, profissionais de carreira e para pequenas e médias empresas. Soluções básicas, ferramentas acessíveis, fáceis de aplicar, liberam tempo e energia. Aqui o foco principal da solução básica é liberar tempo. Te liberando mais tempo, tu vai conseguir pensar melhor o negócio e tomar as melhores decisões em outras áreas da tua empresa. Aqui o foco está em tirar a atividade de vocês de tarefas repetitivas, ou que a IA poderia estar fazendo para vocês de maneira muito mais fácil. E a implementação rápida e sem conhecimento técnico também em soluções mais simples que vocês mesmos podem acessar as ferramentas e fazer sem precisar de uma equipe técnica, sem precisar contratar um serviço adicional. Então, aqui a gente vai focar mais em soluções mais práticas. Primeiro exemplo que eu estou dando, então, de solução básica, GPTs mais tarefas no chat GPT Plus. Eu já citei aqui em algum momento, para mim não existe a menor possibilidade de um profissional, seja um autônomo, um dono de pequena ou média empresa, ou um profissional de carreira, de não ter a assinatura de um chat GPT, de um cloud. Isso não existe. É R$ 95 que tu ganha absurdamente, o retorno é infinitamente maior do que o valor pago, do que os R$ 95. Ok? Então, aqui, todas as soluções que eu vou dar, o mínimo que vocês precisam ter é uma assinatura do ChatGPT ou de um cloud, porque as ferramentas são muito similares. Cloud e ChatGPT são os dois maiores concorrentes ali da IA generativa, que a gente viu como primeira onda, mas aqui a gente já vai ver soluções mais práticas, porque o que o ChatGPT está fazendo, o Cloud está fazendo e outros estão fazendo, como a Manus, que eu citei anteriormente. Eles já estão botando a IA agencial dentro deles. Então, o ChatGPT já tem desde a construção de GPTs, como a construção de tarefas. E aqui eu vou mostrar uma solução prática. Automatizar tarefas manuais com GPTs prontos ou personalizados, criar resumos, scripts, e-mails, planejamento de conteúdo, economia real de 1 ou 2 horas por dia. E aqui, nesse momento, eu quero dar para vocês um exemplo de um GPT que eu utilizo para criação de conteúdo. Provavelmente vocês chegaram até aqui porque me acompanham nas redes sociais. Eu crio conteúdo no Instagram, no YouTube, no TikTok. E como é que eu faço para ter um grande volume de criação de conteúdo sem botar tanto a mão na massa? Como é que eu fazia anteriormente? Por exemplo, um dos meus meios de criação de conteúdo, vou botar aqui para vocês, é, por exemplo, noticiário de inteligência artificial. Eu estou sempre acompanhando vários sites de inteligência artificial. Então, eu acompanho o The Wall Street Journal, vou mostrar outros para vocês aqui que eu acompanho bastante. TechCrunch, acompanho direto, tem muita informação sempre atualizada sobre inteligência artificial. O MIT tem um portal de notícias sobre inteligência artificial. O que eu fazia? Eu pegava uma notícia, deixa eu pegar aqui no Wall Street, normalmente tem umas notícias bem boas. Aqui. Aqui. Então, eles têm uma área dentro do portal deles que é só de inteligência artificial. Vamos pegar aqui. OpenAI sees new opportunity for devices in AI revolution. Então, essa notícia provavelmente é uma notícia bem legal. O que eu fazia anteriormente? Eu lia toda essa notícia, tirava uma noção do que dizia o noticiário e criava um conteúdo com base na notícia, se fosse uma notícia interessante. O que eu faço agora? Eu pego a notícia, eu tenho um GPT criado que é chamado Gaia News. O que eu faço com ele? Um assistente que transforma notícias em conteúdo para redes sociais. Eu coloco aqui a notícia. Ele vai fazer a leitura da notícia e ele vai gerar alguns conteúdos para mim. Ele vai gerar um roteiro estruturado para vídeo curto, para Reels, TikTok e Shorts do YouTube. Ele faz o hook. E se eu te dissesse que o próximo grande dispositivo de IA não é um celular, nem um óculos e nem precisa de tela? Daí ele faz o desenvolvimento, a OpenAI está desenvolvendo um novo tipo de dispositivo IA em parceria com... Ou seja, ele já faz a estrutura que eu normalmente usava nos meus vídeos, ou seja, eu tenho um hook, normalmente os primeiros 3 segundos eu faço mais chamativo, eu faço o desenvolvimento e normalmente eu faço com um insight ou um CTA para algum produto meu ou para algum outro conteúdo meu. Imagine como isso pode revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia e como empresas podem aproveitar essa nova interface para se conectar com clientes de maneira... CTA para o Reels. Curta e siga mais novidades e compartilhe com quem ama tecnologia. Confira também o Dian no link da bio para descobrir como a IA pode transformar o seu negócio. Então ele faz um CTA ainda para cada rede social diferente, porque eu tenho um objetivo para cada rede social diferente. Roteiro para Threads, ou seja, eu posso fazer um artigo lá no Twitter ou no X e um no Threads do Instagram. Ele bota bloco por bloco de texto que eu posso escrever. Resumo completo da notícia, ele faz o resumo. Imagem ilustrativa, eu posso criar ele bota já o prompt que eu tenho que usar para criar uma imagem do texto que a gente viu. Ou seja, se eu botar aqui, eu vou copiar
Daí eu vou abrir uma nova janela, um novo chat, com o 4O que faz imagens, e eu botei aqui esse mesmo prompt que ele me mandou. Ou seja, com um único prompt, ele leu a notícia, criou o roteiro do Rios para mim, ele fez um artigo para eu postar lá no Instagram, se eu quiser postar, ele fez uma sequência para fazer uma threads ou para fazer um post no Twitter, e ele já fez o prompt da imagem que eu vou usar para postar no Instagram, para botar aquele artigo que ele fez. Ou seja, ele criou para mim a imagem. Eu peço a imagem, ele já faz a imagem com a minha identidade visual, ou seja, ele usa como cores principais o laranja, que é o que eu uso, o laranja e o cinza escuro, o grafite. Então ele já criou a imagem para mim, olha que imagem legal. Eu baixo essa imagem, vou baixar o texto que ele fez. Por exemplo aqui, o artigo. Vou ajustar conforme o meu texto e vou colar lá dentro do Instagram. E tá feito o meu post. Ou seja, eu demorava antes para fazer isso aqui 1, 2, 3 horas. Eu ia para o Illustrator, depois eu ia para o Photoshop para criar a imagem. Eu baixava a imagem da internet, fazia reestilização. Eu escrevia o post. Agora eu tenho que revisar os posts apenas, sendo que ele já está estruturado da maneira que eu faço, porque eu treinei o GPT com base no que eu faço. Então aqui o GPT, quando eu entrar aqui em GPTs, ó, só para quem não está familiarizado, tem os meus GPTs aqui. Aqui o de imagem, e ele já está treinado com base em tudo aquilo que eu faço. Tudo isso aqui é o comando do prompt do GPT. Ele está treinado com todo o tipo de escrita que eu faço normalmente para os meus textos. Ele já tem uma base de conhecimento de todos os posts que eu já fiz anteriormente, então ele já criou o meu estilo de escrita e ele escreve como eu escrevo normalmente. Então esse é um exemplo de como tu usar uma ferramenta simples que está à disposição, que ele já tem a autonomia de criar um GPT, de tu criar o tarefas. Outra coisa que é muito importante aqui, eu deixei anotado, eu tenho tarefas, que é isso aqui, ó. Tarefa é tu criar uma rotina dentro do ChatGPT que ele todos os dias ele vai executar uma tarefa para ti. Seja ela de pesquisa na internet, de te dar uma informação, de te trazer alguma informação importante de algum dado específico que tu queira. E eu tenho um que ele me manda todos os dias as 10 principais notícias sobre inteligência artificial dos portais. Esse mesmo caminho que eu fiz aqui, de acessar o Wall Street Journal, de acessar, que eu tenho os outros portais aqui, todos que eu sigo diariamente, ele agora acessa para mim o ChatGPT e me traz as 10 principais notícias. Então, todos os dias, eu entro aqui e eu acesso. Ó. Ele diz cada um. A CEO da Anthropic alerta que a IA pode eliminar até 50% dos empregos administrativos de nível inicial. Alguma coisa que a gente viu hoje, tem uma notícia de hoje dizendo exatamente isso. Então, ele me traz o link, eu acesso lá, se eu quiser ler. Ele me traz outras notícias e assim vai indo. Ó. Todos os dias ele me traz algumas notícias, 10 notícias pelo menos, para eu acessar e verificar o que está acontecendo no mercado e saber se aquela notícia é importante ou não para mim, fica muito mais fácil. Ou seja, agora eu não preciso nem acessar os portais para procurar as notícias, ele me traz as principais. Se eu quero criar conteúdo, se eu gostei da notícia, eu não preciso eu criar e escrever, perder tempo escrevendo o texto, ele já escreve exatamente como eu escrevo, me gera o prompt da imagem, eu não preciso mais editar a imagem. Então, estou dizendo aqui que eu resumi em 2 simples, que é o tarefa, e o GPT, eu reduzi no mínimo 2 horas, 3 horas por dia de atividade. Só com essas 2 ferramentas simples que estão à disposição dentro do ChatGPT. Fala pessoal, tudo tranquilo? Só eu aqui atrapalhando a Masterclass de vocês. Depois que essa aula foi para o ar, muita gente, principalmente essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês, o ChatGPT, muita gente me pediu dicas de como usar o ChatGPT, de como utilizar essas ferramentas na prática. Então, o que eu fiz? Eu criei o ChatGPT Pro, que é um curso de ChatGPT focado em negócios, exclusivo para ensinar vocês as ferramentas e as utilidades do ChatGPT para quem é profissional liberal, para quem é autônomo, para quem é dono de pequeno ou médio negócio, para utilizar o ChatGPT como uma ferramenta, como um braço direito de produtividade do dia a dia. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, quem tiver interesse de começar a utilizar o ChatGPT, como eu disse durante o curso. Não existe hoje para mim um profissional que não utilize pelo menos o ChatGPT ou o Cloud como uma ferramenta de apoio diário de inteligência artificial e que pague essas ferramentas para utilizar, porque são muito úteis e elas trazem muita produtividade, muito ganho de tempo com tudo que tem ali dentro disponível por um preço muito acessível. Então vou deixar o linkzinho aqui na descrição, ChatGPT Pro, um curso de ChatGPT focado para negócio, tá bom? Forte abraço e continue na aula que tem bastante coisa ainda para frente. Falou! Vamos para o 2, chatbot direto no direct ou no WhatsApp. Eu tenho tanto no direct quanto no WhatsApp bots de atendimento, agentes de atendimento que atendem
Tem o Tars dentro do meu Instagram, que atende e conversa com as pessoas. Ele tem uma personalidade própria. Se quiser entrar lá no Tars, no meu direct do Instagram, tu vai conversar com ele. Ele recomenda meus produtos, ele recomenda meus conteúdos. Ele manda link o meu link do direct, do meu WhatsApp. Ele manda link dos meus produtos. Ele manda o link do canal do YouTube. Tudo direto em conversa. Ele já está programado para fazer isso. É um agente de IA. Eu tenho outro agente de IA, que é o Cooper, dentro do WhatsApp, que ele faz a venda dos meus produtos. Ou seja, todos os meus conteúdos são direcionados para o WhatsApp. No WhatsApp ele faz a conversão, ele oferece esse webinário. Provavelmente tu fechou a compra ou tu pela página de vendas ou pelo Cooper dentro do WhatsApp. Ele faz a venda dos meus produtos dentro do WhatsApp. Então, uma solução simples, uma automação simples que traz uma grande diferença para as pessoas. Básico 3, pequenas automações, conexões que conectam ferramentas como Notion, planilhas, CRMs, WhatsApp. Então, integração com inteligência artificial, tu integrar várias ferramentas que a gente utiliza hoje em dia. Tem gente que utiliza Notion, tem gente que utiliza o Monday, tem gente que utiliza o ClickUp, tem gente que usa o Jira. Então tem várias ferramentas dentro de produtividade, de controle de tarefas que são utilizadas e que podem ser integradas com inteligência artificial para fazer automações de atualização de fluxos, de atualização de tarefas, de atualização, tudo que tu tem que entrar, que tinha que entrar anteriormente, agora tudo tu pode fazer automaticamente. Salvar dados, responder leads, montar pipelines, ganha em média de 1, 2, 3 horas por dia. Essas são soluções básicas. Eu trouxe aqui, então, alguns exemplos de soluções, né, para autônomos, automação de agendamentos e perguntas frequentes, fax dentro de WhatsApp e Instagram, criação de conteúdo, como eu mostrei que eu faço criação de conteúdo dessa maneira, corporativo, GPTs para e-mails, resumos, relatórios simples, copilotos operacionais e PMEs, atendimento automatizado integrado ao WhatsApp, business, geração de campanhas promocionais personalizadas, como algum dos AUIAs que eu crio, que eu já mostrei aqui para vocês. Eu tenho um outro exemplo legal aqui para mostrar para vocês também dentro do ChatGPT. Eu tenho um GPT que faz análise de campanhas. Então, eu posso montar, antigamente, por exemplo, lá na minha agência, esse aqui eu montei como exemplo, lá na minha agência eu fazia análise de relatórios de campanha de ads para os meus clientes. Então, tinha lá posso dar exemplo de uma imobiliária. A imobiliária fazia campanha toda semana, gastava lá R$1.000 por semana por vários imóveis. E eu trazia a campanha, deixa eu ver se eu tenho algum antigo aqui. Aqui, ó. Então, eu só mandava o relatório da própria plataforma, dizia de qual setor era, Meta Ads, imobiliária, média, alto padrão. Ele fazia análise das campanhas e ele me trazia aqui todas as campanhas. Então, ele trazia por imóvel, quanto que está pagando por lead, qual foi o resultado, quantos leads deu, qual foi o custo, o valor total gasto, a campanha por lead. Ele analisava, ele faz análise das campanhas, então análise geral das campanhas. Isso aqui tudo é um GPT. Eu só mando a planilha, o resto tudo ele faz. E esse relatório todos a gente fazia manualmente por clientes, toda semana, toda segunda-feira a gente tirava o relatório e fazia manualmente a análise dos dados, mandava na planilha, montava os textos. Aqui ele manda o texto pronto, é só copiar aqui e colar dentro do WhatsApp. Então ele faz análise, como é que está o CPL, como é que está o CTR, como é que está o CPC, como é que foi a campanha tal, como é que é a campanha que está melhor, qual é a campanha que está ruim, por que está ruim? Dentro da análise a gente viu que se esse indicador está ruim é porque os anúncios estão ruins, se esse anúncio está ruim é porque o público está ruim. Então ele já dizia isso, ele já fazia essa segmentação para nós com base na nossa inteligência de mercado. Então a gente passou para o GPT, isso aqui é tudo dentro do ChatGPT, eu não estou mostrando nenhuma integração externa ainda, estou mostrando soluções básicas dentro do próprio GPT. Criação de GPT para tarefas simples, para a gente ganhar 1, 2, 3 horas por dia. Ele fazia análise de campanhas todas dentro aqui. Então, uma agência de marketing, por exemplo, pode usar tranquilamente aqui. Um gestor de tráfego que trabalha individualmente pode trabalhar dentro do ChatGPT também, só fazendo o relatório dos seus clientes diretamente aqui. E aqui a gente entra em soluções intermediárias. Então, nas soluções intermediárias, se a básica ela vai nos economizar tempo, horas no dia, na intermediária a gente vai ver como se tivesse contratado um time para trabalhar para a gente, um time comercial, um time financeiro, um time de contabilidade, porque aqui a gente vai avançar um pouco, então não vai ser soluções simples que não economizam só horas. A gente vai ganhar muita produtividade aqui em cima dessa parte e também ganhando dinheiro, né? Então, se as soluções básicas de pouco tempo, as intermediárias começam a tomar decisões e agir com base em contexto. Intermediária de nível 1, funil inteligente com IA. Reage ao comportamento do lead em tempo real, personaliza o caminho, nutre, reativa e segmenta, mais de 20 a 40% de conversão. Aqui no intermediário 1, no funil de atendimento, puxa muito também o exemplo que a gente deu ali da Mariana. Ali na solução da Mariana é uma solução intermediária, onde ela vai
criar uma campanha no WhatsApp que vai ter contato com toda a base de clientes dela, então ela vai ter contato com o CRM da Mariana, onde tem toda já o funil de atendimento dela, todos os leads dela, e ela vai criar campanhas personalizadas para cada um daqueles leads. Aqui a gente pode usar integrações com Make, com WhatsApp, ou Make ou Make com direct do Instagram, para fazer com base nesses atendimentos e também ter a base de dados da própria loja com a base de produtos. Então a gente faz integrações, basicamente aqui a gente pode fazer ou com N8N ou com Make, integrações dessas plataformas para a gente conseguir atender o cliente e ter um atendimento personalizado em massa. E aqui a gente usa muito integrações, ferramentas de integrações para fazer essa estruturação. No intermediário 2, a gente tem agentes como memória contextual. IA que lembra do histórico e responde com coerência, atendimento com continuidade e personalização real. Ou seja, daqui a 2 meses, se o lead voltar a falar contigo, a IA sabe qual foi o último assunto tratado, ele tem essa memória e ele consegue conversar com base na memória dele. Ou seja, a gente consegue manter uma personalização e um atendimento de longo alcance. Diferente daquele atendimento anterior, que cada vez que tu entra num chat ou que tu entra num bot de atendimento, vem aqueles números. Digite 1 se quer falar com tal coisa, 2 com não sei o quê, 3 com a equipe comercial, e ele não entende todo o contexto da conversa. A gente consegue integrar daí agentes de IA dentro do ChatGPT, por exemplo. A gente consegue integrar o ChatGPT com o teu direct do teu Instagram ou com o WhatsApp. A gente consegue ter essa memória contextual do que a gente está fazendo. Intermediário 3, IA como colaborador interno. Então a gente tem GPTs que leem documentos, extraem insights, geram e entregam automaticamente, integração com Notion, ClickUp, CRMs e economia de até 40 horas por mês. Aqui a gente está falando de construir sistemas integrados em que tu vai ter a tua equipe comercial integrada, por exemplo, num Notion ou num CRM, que ele vai fazer toda daí a gestão do teu fluxo de clientes ou das tuas etapas internas do teu time comercial ali dentro, ao mesmo tempo que ele faz follow-ups de todas as atividades da equipe comercial para a equipe gerencial, por exemplo, desse time comercial. A gente consegue isso dentro de uma estrutura de agentes de IA. Daí a gente já está falando de automações. Aqui a gente já está falando de estruturas, sistemas automatizados, integrando desde a ponta de entrada, que a gente vai colocar dentro dessa ponta de entrada algum software dentro da própria empresa, com um agente de IA no meio e com uma saída para um outro software. Então a gente integra 2 softwares diferentes com um agente de IA no meio dessa automação. E na ponta desse fluxo a gente tem um contato com a equipe gerencial, por exemplo. Então, nesse meio tempo aqui, a equipe comercial ela não tem ingerência sobre o sistema e apenas o time gerencial, por exemplo, consegue ter acesso para melhorar como ele gera a equipe comercial, quais as melhores tem, daí ele consegue receber insights do time comercial. Olha, fulano pode melhorar isso, isso e isso. Ciclano pode fazer isso, isso e isso. Essas ações de marketing ou de promocionais ou com a equipe comercial são interessantes por causa desse dado. Então, ele consegue ter ele englobar vários pontos dentro dessa mesma solução. Então, o resumo das soluções intermediárias autônomos, fluxo entre aplicativos, agendamentos, cobrança inteligente, AUIAs com funções freemium e premium. Então, eu consigo, por exemplo, criar um AUIA hoje que ele tem uma função para o público em geral, como o próprio DIAN. Então, o DIAN que eu utilizo para fazer análise, que é o diagnóstico de inteligência artificial para negócios, ele faz uma análise simplificada para o público em geral que entrar em contato no WhatsApp. E ele tem uma opção premium que daí pagando tu consegue fazer uma análise mais aprofundada já com soluções práticas para te aplicar e algumas estruturas e arquiteturas que ele mesmo monta para os clientes. Então isso é que nem o Dieta AI também, a mesma coisa, esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo aqui, ele é um exemplo de AUIA, esse aqui especificamente é de uma empresa, ele não foi desenvolvido pela minha empresa, mas a gente desenvolve soluções iguais para nutricionistas, ele faz análise de alimentos, por exemplo, pode tirar foto do teu prato, ele te diz quantas calorias tem, se tu tem a tua dieta dentro dele, ele consegue te mandar substitutos, ou seja, ele te sugere substitutos para aqueles alimentos que mantenham a mesma carga calórica. Então ele faz toda a análise para ti, então ele diz quanto tu está consumindo, tu pode mandar fotos de refeições, tu pode adicionar refeições com áudios e texto, tu pode dizer o que tu está comendo, o que tu precisa, ele pode te mostrar se tu mandar foto de todos os teus pratos, ele te mostra quantas calorias tu está comendo por dia, e ele tem funções tanto gratuitas quanto pagas. Então esse aqui é um exemplo de um AUIA que utiliza inteligência artificial por trás do WhatsApp para te gerar um sisteminha, e eles vendem aqui, tem a assinatura, esse aqui, se eu não me engano, ele tem um plano gratuito e um plano pago. Vários influenciadores estão divulgando, mas isso aqui é um dos sistemas intermediários que a gente pode desenvolver,
criando soluções de inteligência artificial para um autônomo. Por exemplo, um nutricionista pode ter esse serviço à disposição dos seus pacientes, por exemplo, e ele pode usar essa ferramenta tanto para atrair novos pacientes, ou seja, ele distribui uma versão gratuita para atrair novos clientes, como ele pode ter uma versão paga para quem quer pagar, para adquirir novos clientes, novos pacientes, ou ele pode ter uma versão que é mais robusta para os seus pacientes. Para quem já é paciente, tem uma versão estendida. Para quem não é paciente, tem uma versão simplificada. E aí esse próprio aplicativo dentro do WhatsApp pode mandar convites para fazer consulta nutricional. Mesma coisa com um psicólogo. Pode ter um aplicativo de mindfulness dentro do WhatsApp, que manda dicas de respiração, de relaxamento, para pessoas que queiram, e tem uma versão que ele é pago com característica mais robusta, ou então que ele vai fazendo, que ele sempre vai ser gratuito, mas ele vai dando dicas de como fazer as atividades de mindfulness, mas também vai incentivando, por que tu não faz terapia? Quem sabe conversa com a doutora fulana de tal, enfim, ele vai fazendo essa recomendação. Então, apesar de ser um serviço gratuito que qualquer um pode pegar, ele acaba sendo uma isca digital para captação de leads. Também é bastante utilizado. Então, para autônomos, fluxo de apps, de aplicativos, agendamentos, cobrança inteligente, aulas com funções freemium e premium, que eu acabei de citar, e gestão de pacientes. E eu dei o exemplo do AUIA de dieta. Corporativo, assistentes para follow-ups, status e reuniões, análise preditiva, organização de projetos, múltiplos agentes operacionais, que foi isso que a gente veio falando até agora, de a gente conseguir integrar softwares internos, equipes internas, dentro de uma mesma soluções, e para pequenas e médias empresas, funis de captação, aquecimento, de leads com IA, enxame de agentes para times comerciais. Mais para frente eu vou dar o exemplo de uma imobiliária que é cliente minha, que a gente fez toda a parte de SDR deles, depois da parte 4 eu vou mostrar esse exemplo, toda a parte de SDR deles a gente construiu com base num AUIA, que faz toda a parte de prospecção dos leads e tal. É bem interessante. E agora a gente entra nas soluções mais avançadas. Até que foi como se a IA fosse o teu braço direito, mas agora no avançado, então a gente veio do assistente para um braço direito e a gente vai ter agora como se fosse um setor inteiro. Então aqui a gente consegue, numa IA mais avançada, a gente está falando de IAs proprietárias, a gente está falando de setores inteiros sendo impactados com inteligência artificial ou sendo substituído por inteligência artificial, dependendo de cada caso. Funcionalidades do avançado 1, então, botei um AUIA como agente na IA de WhatsApp. Diagnóstico, agendamento, recomendação e follow-up, autonomia total em atendimento, captação e suporte, reduz a necessidade de equipe de atendimento, porque ela é 24 horas por dia, né? Avançado número 2, aqui a gente tem enxames de agente, coleta, agentes especializados em coletar dados, entrega, agentes responsáveis pela entrega de resultados, agentes dedicados à análise de informações, agentes focados na comunicação com clientes. Então aqui a gente pode ter vários agentes de IA integrados dentro do mesmo sistema, da mesma equipe comercial. Daí a gente já está falando de múltiplos agentes de IA, daí a gente tem algumas ferramentas como o Creo AI, como o próprio N8N, que a gente consegue integrar múltiplos agentes de IA num único sistema que vai dar todo o controle e o acesso para vocês de setores inteiros da empresa trabalhando aqui. Aqui a gente não está falando ainda de IA proprietária, né, mas a gente está falando de múltiplos agentes de IA. E aqui no avançado número 3 a gente tem IA proprietária, com interface customizada. Uma IA treinada com dados internos da empresa, uma interface de marca com fluxos próprios. Aqui respostas instantâneas com qualidade padronizada. Aqui a gente pode estar falando como a gente vai criar e treinar, como eu falei lá no início ali da parte 3, um modelo de IA, a gente vai baixar um modelo de IA para dentro da empresa, treinar com todas as informações dessa empresa e depois esse assistente vai estar em cada computador de cada funcionário, tendo disponível um assistente para cada um dos funcionários com toda a inteligência do negócio. Ou seja, o cara não precisa mais mandar e-mail do comercial para o marketing para saber, eu gostaria de saber como é que está a campanha de marketing, porque a gente está recebendo pouco lead essa semana, os leads que estão vindo bem ruins, estão vindo fracos, estão vindo desaquecidos. Daí ele vai ter acesso a essa IA e vai dizer, olha, o marketing trabalhou com redução de investimento essa semana, foi reduzido em 20%, foi feita uma nova segmentação, porque ele vai ter toda a inteligência do negócio. Ele vai estar sendo alimentado o tempo real, porque ele está conectado em todos os pontos. Ele está conectado lá no Meta Ads, no Google Ads, na equipe comercial, na vendas, na logística. Ele está conectado em todos os pontos, ou seja, ele tem informação em tempo real e dá insights em tempo real de tudo aquilo lá. Então, o cara da equipe comercial vai dizer, nossas vendas caíram essa semana, o que eu posso fazer com base nisso? Bom, com base no orçamento que a gente ainda tem disponível no marketing, no tempo médio de entrega da logística, a gente pode fazer essa campanha. Então, a gente está falando de uma solução bem robusta,
para a necessidade de cada uma das empresas que vocês podem estar trabalhando. Então, se é o caso de vocês têm soluções mais que já tem uma empresa maior, que tem necessidade de soluções mais robustas, aí a proprietária vai entrar como uma luva nisso, porque ela vai conseguir plugar todos os pontos e conseguir para cada funcionário ter lá o assistente que tu vai só clicar num botão no teu canto da tua tela e tu vai ter o assistente da empresa X lá disponível para dizer, olha, o marketing está assim, o financeiro está assim, claro, cada funcionário vai ter seu nível de acesso a informações sensíveis, né? Mas se tu tá com uma demanda tal, a equipe comercial está sendo cobrada porque caiu as vendas 10% nessa semana, ele já pode ter noção, olha, o marketing está assim, a logística está assim, o financeiro está assim. Então, ele tem acesso a todas as etapas. E o resumo das soluções avançadas, a gente tem ali 100% de autonomia, gestão completa de atendimentos, com integração de prontuários, agenda, acompanhamento, cobrança, monitoramento, aí eu posso botar ali captação e aquecimento de leads, corporativos, e a proprietária para a coordenação de projetos com múltiplos agentes, compliance, auditoria interna, monitoramento de fluxos financeiros e operacionais em tempo real, e para pequenas e médias empresas, IA com previsão de demanda e controle de estoque, controle integral e operacional. Então, a gente tem já uma camada superior, né? E a IA entrando em vários setores ao mesmo tempo da empresa. E aqui a gente tem a camada de IA que eu venho falando ao longo de toda essa Masterclass. Todo negócio que vai existir de 2025 em diante, seja você um profissional liberal, seja você um dono de um pequeno ou médio negócio, ou seja você um funcionário de uma empresa, todo negócio vai ter uma camada de IA. Como eu aplico IA na minha realidade? A resposta é simples, com o direcionamento certo. A IA sem estratégia é ruído, mas IA com direção vira estrutura. Estrutura bem implementada se transforma em dinheiro e liberdade. E eu tenho certeza de uma coisa, tu viu que é possível aplicar essa camada de IA.